Quantas vezes nos decepcionamos com Jesus? Porque esperávamos que Ele fosse realizar algo em nossa vida e não acontece. Nós criamos um projeto para Deus realizar em nossa vida e Ele acaba não realizando e nos decepcionamos com o Senhor. E nos fechamos para a presença dEle, nos fechamos para a ação dEle no nosso meio, porque não era como eles esperavam, mas era como Deus queria. Eles se decepcionam. Você já se decepcionou com o Senhor diante daquilo que você queria e esperava do Senhor e não aconteceu? Por que nos decepcionamos? Porque somos lentos para crer. Por que nos decepcionamos? Porque esperávamos que Ele fosse nos libertar e não libertou. Porque esperamos algo, mas o Senhor quer realizar muito mais daquilo que vai à nossa compreensão. E Jesus fala que vai passar adiante. Você acha que Jesus vai passar adiante? E Ele finge que vai passar adiante em sua vida, esperando que você fale com Ele. Permaneça comigo, Senhor. Fica comigo. Diante da decepção que você tem muitas vezes com o Senhor, Ele espera simplesmente que você fale. Fica comigo, Senhor. Permanece comigo. Ele conta que você fale. Fica comigo, Senhor. Porque você somente tem o Senhor em sua vida. É preciso ficar conosco, pois já é tarde e a noite já vem. Mas Jesus se coloca no meio deles e eles reconhecem Jesus ao partir o pão. A igreja diz, os padres da igreja dizem que é Jesus se dando novamente na Eucaristia para eles, que Ele abre os olhos. Eles assumem diante dos 11 que reconheceram Jesus ao partir o pão. É um evangelho que nos leva para a Eucaristia. Faz uma caminhada conosco, com a nossa vida. Você é um discípulo de Emaús, que você vai caminhando até culminar onde? Na Eucaristia. A sua vida toda, ela precisa voltar-se em direção à Eucaristia. É justamente na Eucaristia que seus olhos se abrirão e que você vai reconhecer o Senhor ao partir o pão. Porque é o fim e o cume de todo cristão, é a Eucaristia. A centralidade da igreja volta-se para a Eucaristia. E é uma catequese, esse evangelho, que vai mostrando que estamos caminhando, muitas vezes decepcionados, muitas vezes sem esperança, e vamos caminhando diante das nossas decepções, diante das nossas tristezas, das nossas angústias. Esperamos o Senhor que realize na nossa vida, e muitas vezes isto não acontece. Até
ouvimos a palavra e não compreendemos. O nosso coração arde, mas não compreende. Mas, no fim, só reconhecemos o Senhor nele mesmo, na Eucaristia, que você busca todos os dias, que você experimenta todos os dias. E você reconhece Jesus no pão? Na Eucaristia? Porque eles não compreenderam em outro momento. Porque são 11 quilômetros. É muito tempo, né? Andar mais a pé. Jesus no meio deles o tempo todo, caminhando. E nada de compreensão. A sua vida, a sua caminhada com Jesus terá o seu cume na Eucaristia. É aqui que você reconhece o Senhor e precisa reconhecer. É aqui que você vai ter novo sentido para a sua vida. Reconhecendo Jesus ao partir o pão. Depois disso, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Olha toda a ligação que ele fez, que eles fizeram, com tudo que as mulheres falaram, com o próprio Pedro e João que foram ao túmulo. E eles reconheceram e voltaram para anunciar. Aí se tem o sentido dos Atos dos Apóstolos. Só há Atos dos Apóstolos porque há ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Lucas não teria escrito nem o Evangelho e menos os Atos dos Apóstolos. Porque a experiência que os apóstolos tiveram para a transformação da sua vida, para as curas e milagres que eles iam realizando no nome de Jesus, foi a partir da ressurreição, da compreensão, da experiência. O fato de hoje, da cura deste homem, foi porque Jesus ressuscitou. São marcas nos Atos dos Apóstolos a presença do ressuscitado. Do início da pregação de Pedro, que fala que Jesus ressuscitou, fala sobre o querigma, né? No primeiro discurso de Pedro, levando o povo à conversão e levando o povo a experimentar Jesus ressuscitado. E depois Jesus aparecendo também, não como mais as aparições aos discípulos, mas a manifestação do poder de Jesus Cristo mediante a ação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos. Daqui para frente, vamos perceber que Atos dos Apóstolos vai numa crescente, né? A ponto de transformar um judeu radical em talvez o maior pregador da história, que foi Paulo, apóstolo. Ação do ressuscitado. A possibilidade dos Atos dos Apóstolos acontecer em sua vida. A nossa vida precisa ser um constante ato dos apóstolos. Ato dos discípulos de Jesus. Ato dos seguidores de Cristo. Porque experimentamos a Cristo ressuscitado. Você experimentou Cristo ressuscitado? Espero, né? Então, sua vida precisa ser um constante atos dos seguidores de Cristo. Ato dos apóstolos. Ato daquele que reconhece Jesus ao partir o pão. Que sabe que sua vida toda está na Eucaristia.
sabe que sem Eucaristia você não pode viver, mas claro, você precisa buscar as condições para experimentar a graça de Jesus na Eucaristia. Depende de você, né? Não é simplesmente reconhecer, mas é deixar que Ele permaneça em sua vida. Quando eu recebo Jesus na Eucaristia, eu estou dizendo, fica conosco, Senhor. Fica comigo. Porque se o Senhor não estiver comigo, eu não vou te reconhecer. E o ápice, todos os papas foram falando isso. João Paulo falou isso. Que o ápice da vida do cristão e da igreja é a Eucaristia. E por isso, precisamos buscar a Eucaristia para que o Senhor permaneça conosco.